Esse aqui é o último release, que é o relatório financeiro da Suzano, referente ao quarto trimestre de 2025. A Suzano, que está custando R$ 58, ela publicou esse relatório e olha o que constou dele. No âmbito do 5º programa de recompra de ações, o que é um programa de recompra de ações? É um período onde a empresa usa o seu caixa ou até dívida para recomprar as suas ações na bolsa de valores. Na bolsa mesmo, cotação normal da bolsa. Por que a empresa faz isso? Geralmente porque entende que o dinheiro dos acionistas é melhor utilizado na recompra de ações do que em outros investimentos. Geralmente isso significa que as ações estão bastante descontadas. Até o final de dezembro de 25, a companhia havia negociado 14,8 milhões de ações ao custo médio, aqui que é importante, de R$ 54,33. Ou seja, a empresa recomprou ações a R$ 54,33. Agora está a 58. Por que eu trouxe esse exemplo? Para você entender que os insiders, o pessoal que está lá na empresa, é muito provável que eles saibam mais do que você quando as ações da empresa estão baratas ou caras. E o programa de recompra de ações é o mecanismo mais importante para você saber disso. A recompra, não as compras e vendas feitas pelos controladores ou pessoas a ele ligadas, o controlador. Por quê? Porque essas vendas, seja feita por controlador ou administrador, que seria a diretoria, quando feitas na bolsa de valores, essas vendas podem ser apenas o quê? Ganhei um bônus, vou lá e vendo essas ações na condição de diretor. Ou as ações estão caras, vou lá e vou vender. Mas não necessariamente a empresa está perdendo seus fundamentos. Isso é importante, porque às vezes você fica com medo. Putz, por que eu estou falando isso? Por conta da Allied. A Allied é uma ação que está na nossa carteira, trouxe para os membros, expliquei o racional. Bom, ao contrário do Ibovespa, ela segue caindo 13% no corrente ano, mas pegando os últimos 12 meses, ainda acumula uma leve alta. E essa queda está sendo ocasionada por vendas que o fundo controlador vem fazendo. E isso inclusive veio em comunicado ao mercado, onde esse fundo deixou de ser tecnicamente controlador, mas passou a deter quase 50% ainda assim, sendo o acionista de referência, né? Não há dúvida disso. E aí existe um documento que você extrai lá da CVM ou no site de Relações com Investidores, que é o formulário consolidado de negociação de administradores e pessoas ligadas. E aqui a gente viu vendas na bolsa de valores, vem sendo feitas. Vendas substanciais, né? Quase que de forma diária. Membros na comunidade ficaram assustados. E o que eu fiz? Busquei auxílio junto ao site de Relações com Investidores, mandei um e-mail para o departamento de Relações com Investidores e me responderam basicamente que isso vem sendo feito para aumentar a liquidez do papel. Como assim, Luan? Aumentar a liquidez do papel? O que acontece? Como é uma ação de baixa liquidez, olha só, vou mostrar aqui para você no Investidor 10, você vai notar o seguinte, que a liquidez média diária está em quase 4 milhões, mas isso era menos, esse volume era inferior. É que com essas vendas a liquidez aumentou, mas ainda assim é uma liquidez baixa, liquidez de fundo imobiliário, você não concorda? Pois bem, então se eu começo a vender no mercado as minhas ações, eu controlador, para os investidores no geral, você está distribuindo mais ações no mercado. Só que gerou queda e vem gerando. Agora, aumentar a liquidez não significa necessariamente que, a empresa está com fundamentos comprometidos. Isso aconteceria, na verdade, se, olha só, o controlador estivesse planejando uma venda com as ações bem baratas como estão, via block trade. O que é block trade? Eu faço uma grande venda, numa participação relevante, não na bolsa de valores, fora, no mercado de balcão. Então, vendas na bolsa não querem dizer muita coisa. Recompra, sim, é um bom sinal de que as ações estão baratas. Agora, vendas a mercado, pode ser isso mesmo que o RI falou, tentar aumentar a liquidez. Pode ser que as ações estejam caras e eles estejam fazendo isso? Pode ser, se eles estão entendendo que estão caras, mas acho difícil, mas pode ser isso, pode ser sim. Mas em relação aos fundamentos econômicos de uma empresa, a venda na bolsa não quer dizer muita coisa. Teria que ser feita uma venda fora, em grandes quantidades. E mesmo assim não é prova cabal de que a empresa perdeu fundamentos, porque vez ou outra um fundo de investimento, para sair de uma posição que já está carregando há muito tempo, faz uma venda via block trade. Então cuidado para não se desesperar muito com isso, é isso que eu quero te dizer. Existe um site aqui que você pode acompanhar recompras e alguns movimentos de controladores e administradores, que é esse site aqui, Carteira Fundos. E olha só aqui, quando você clica em recompras e insiders, você tem a opção aqui recompras e a opção insiders. Aqui
aqui é basicamente o Ibovespa, né? Então, eu consigo pegar período total, que vai até 2008, e veja que não havia recompras até 2019, ou era muito escasso esse movimento. As recompras foram mais fortes a partir de 22 até, como a gente pode perceber aqui, final de 25, e aí elas começaram a cair, né? Pico aqui em dezembro de 24, quando teve queda na Bolsa de Valores, e ela vem caindo aqui, né? Claro que vai continuar caindo, porque a gente está falando de recompra. A empresa só deve recomprar as suas ações quando elas estão descontadas. Se não, está usando errado o dinheiro do acionista. Quando a gente separa aqui os últimos 12 meses, a gente consegue ver com mais clareza esse declínio. E em relação a insiders, vamos clicar aqui. Vamos pegar os últimos 12 meses. Ó, teve bastante venda em dezembro, olha só. 3,3 bilhões. A gente sabe que muito disso está acontecendo porque a pessoa física está vendendo para quem? Está vendendo para o estrangeiro. Então o estrangeiro está comprando e pessoas físicas, controladores, administradores, insiders no geral, venderam. Mas depois compraram em janeiro, tá vendo? Então em janeiro teve fluxo comprador aqui de insiders. E aqui embaixo você pode olhar empresa por empresa. E aqui você está vendo o quê? É a lista de recompras. Então B3, preço médio, 14,76. A ação já está bem mais alta, né? PetroRio, 44,48. Então aqui você vai pegando, né, os preços médios das recompras. Isso aqui é legal, porque você vê, bom, acima disso talvez já não seja mais tão barato. Claro que isso aqui é insuficiente para você saber. Então recompra é muito mais para você saber sobre valuation do momento do que para saber se a empresa está perdendo fundamento. Não quer dizer nada. Então você pode utilizar ali aquela ferramenta, carteira fundos, e se quiser dar uma olhada na empresa que você está desconfiando, principalmente se ela está caindo ou subindo muito, você vai no site de Relações com Investidores. Vou pegar aqui o caso da Irani. Irani, Relações com Investidores. Você pode clicar diretamente aqui em Documentos CVM, Valores Mobiliários Negociados e Detidos. Você clica aqui, ó, em Valores Negociados, ó, negociação de valores mobiliários, e aqui você consegue ter noção do que aconteceu. Então, primeiro, não ocorreram, quer dizer, ocorreram somente as seguintes operações: venda à vista, venda à vista, venda à vista. Quem que fez? Controlador. Então, o controlador fez essas vendas. De novo, não quer dizer muita coisa. Administrador não fez nada. E aí você consegue ter acesso a isso de mês a mês. Aqui se refere a janeiro. Mas, de novo, não fique excessivamente apegado a isso, porque no caso da Lide, por exemplo, decorre, conforme informado pelo site de Relações com Investidores, na verdade pelo departamento, que se refere a uma tentativa de aumentar a liquidez. Então você tem uma série de motivos possíveis. Aumentar a liquidez para empresas de baixa liquidez. No caso aqui da Irani, por exemplo, a gente sabe que o controlador vende a Bitasul, que é um dos controladores, porque tem compromissos financeiros pesados e precisa vender ações muitas vezes para pagar. Então você pode ter esse motivo. Você pode ter motivo de que realmente controladores, insiders no geral, estão achando que as ações estão caras. Por isso que o que eu mais me atenho é, como no caso da Suzano, são as recompras. Porque, inclusive, recompras massivas acabam indicando não só que aquela ação em específico ela está barata, de acordo com a gestão, mas também porque significa um sinal de que a gente está num ciclo de baixa. Agora, a tendência é a gente ter um volume menor de recompras, como a gente viu ali no gráfico em declínio. E veja que, aqui na Lide, o fato do fundo de investimento estar vendendo não significa que ele entende que as ações estão caras. Porque o que acontece? No caso da Suzano, com a empresa com muita liquidez, a gestão fazer recompra, como a gente viu aqui, faz todo sentido. Porque quando você faz recompra de ações, você diminui a liquidez do papel. Mas se o papel tem muita liquidez, isso não é um problema. Agora, se você tem uma ação de baixa liquidez, mesmo barata, se eles querem aumentar a liquidez, vão acabar vendendo. Então, esse é um risco que existe nesse tipo de empresa. Aí, só mais um exemplo aqui do porquê pode ocorrer uma venda realizada por insider. De novo com a Lide, o que aconteceu? Ela soltou um aviso aos acionistas, informando o seguinte, olha só, que houve um aumento de capital. Você fala, putz, vai emitir ações. Não, não é bem assim. Por que veio esse aumento de capital? Valor do aumento. Esse aumento decorre de novas ações e possui 100% de tag along. Eu vi gente falando que não tem. Tá errado ali no Investidor 10 essa informação. Tem 100% de tag along, tá no novo mercado, tá? E essas ações decorrem de remunerações à diretoria. Olha só, o aumento foi no montante de 330 mil reais, tá vendo aqui, ó? 330 mil reais. De modo que o capital da companhia passou de 851 milhões para 851 milhões. É só o capital social aqui. Acrescentou 95 mil ações, quase 100 mil. Só que, por que a diretoria poderia vender agora? Quem ganhou aqui a remuneração de 330 mil? Porque as opções foram exercidas a 2,21. A 2,21. Esse aqui não é o patrimônio líquido. Esse aqui é o valor do capital social. Valor de emissão das ações no início. Então, se você pode vender a mercado a 7, como está agora, 7 e pouco, você tem um lucro enorme. E decorre de uma remuneração.
Eu paguei 2,21, vendo a 7. Pô, não é porque a ação tá cara, porque foi uma remuneração. Então tudo isso pode acontecer. Ficar tentando especular por quê de tal coisa é muito perigoso. Pode fazer você tomar decisões precipitadas, vendas precoces. Agora, de novo, recompra, importantíssimo, porque se a gestão parou de fazer recompra, especialmente em ações líquidas, então talvez fosse o melhor momento para eu parar de comprar. Será que eu não estou superestimando o valuation de uma empresa, porque meu preço teto lá tá bem acima? Aí sim é legal de você refletir a respeito disso. Agora, vendas por insiders, eu só me preocuparia de fato se houvesse uma grande venda via block trade, e mesmo assim não seria uma decisão definitiva, na minha opinião, porque como eu disse, existem fundos, recentemente o fundo canadense saiu da Alus, ela perdeu fundamentos? Não, uma saída. Então calma. Te deixei algumas ferramentas e te trouxe também o contraponto para você não ficar se desesperando, porque eu vejo muita gente desesperada a respeito disso. E se você quiser acompanhar a minha jornada com a Allied, que eu acho que eu sou voz isolada na internet a respeito dessa empresa, eu te convido a se tornar membro do canal, porque lá eu trago vídeos exclusivos da minha carteira, do que eu estou fazendo e também as postagens do que? Dos aportes que eu faço. Então eu faço um aporte, já posto lá na comunidade do YouTube, que fica disponível para os membros. E também para a comunidade FMI, onde você tem muito mais ferramentas. Então torne-se membro, você pode cancelar a qualquer momento e tem acesso a vídeos exclusivos, planilha de preço teto e acompanhamento da minha carteira.